Bem-vindo a mais um podcast do Compre, Alugue Agora. Aqui nós trazemos os melhores profissionais do ramo imobiliário para bater um papo com vocês. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre, Alugue Agora, e mais uma vez eu tô aqui com... Rodrigues Zésia, CMO do Compre, Alugue Agora. Aninha, a gente tá aqui em mais um episódio do nosso podcast, que eu não sei você, mas é um dos melhores momentos da semana, adoro esses papos que a gente faz. E hoje a gente novamente, na falta de um, estamos com dois convidados especiais, grandes amigos aí nossos do Compra Alugue Agora. Tô aqui com o Wellington Ajan, falei certo o nome? Perfeito. Isso já é uma vitória. Já é uma vitória, gente. Esse povo aí com os nomes chiques é complicado aí. O Wellington é gerente nacional de franquias da Rede Lopes, correto? Exato. Wellington, prazer estar contigo hoje aqui, tá? Vamos bater um papo aí. Vocês já deram para ver aí que a gente está com convidados de peso. Quem é que não conhece a Lopes, não é verdade? Pois é, 89 anos de história não são 89 dias, né? Exatamente. Quem mais está aqui com a gente hoje, Aninha? E a gente está aqui também com o Vitor Galego, diretor de franquias e de tecnologia da Lopes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, vai ser um prazer bater um papo aí sobre o mercado imobiliário. É isso, né? A gente não tá fraco hoje não, hein? Bom, vamos começar. A gente sempre faz dessa forma, né? O famoso começar do começo. Frase que a Aninha adora. Gente, eu odeio ele falar isso todo podcast. Todo podcast e eu falo. isso eu preciso Sabe ser jargão? detalhista. Sim. Sabe jargão? Tem que ter jargão, gente. Depois de certa idade, as Jargão. pessoas Vai começam ser a a ter marca isso. do CA. Exato. Vamos começar contigo, Wellington. Conta um pouquinho pra gente aí da tua trajetória, seja na Lopes, seja antes, enfim. Vamos Conta um lá, pouquinho então. pra gente aí. Bom, eu tô na Lopes desde 2010, né? Rapaz. Durante são 14 anos de mercado imobiliário. Não tinha nem barba nessa época, hein? Não podia, na Lopes antigamente não podia barba, só podia terno e gravata. Caramba. Mas a Lopes sempre evoluiu junto com o mercado e algumas coisas até no dress code, né, Vitor, mudaram. Né? Mas enfim, são 14 anos de mercado imobiliário, desses 12 dedicados à Lopes. Eu comecei em 2010, tive um tempo ali que eu digo que eu vou fazer um intercâmbio em incorporadoras, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando em 2 grandes incorporadoras aqui do Brasil e depois voltei para a Lopes e estou há 7 anos aí no time de franquias da rede. Show de bola. Sabe o que é a novidade? Uma pessoa que veio e ficou no mercado imobiliário, né? Porque muitos corretores entram como plano B. Então, não que não é o seu caso, você também não era corretor, mas assim, as pessoas que eram corretores... Mas já vendido. É? Opa, já cheguei no plantão 5 horas da manhã para atender cliente. Olha lá, quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Olha só. tem como. Mas a galera vê muito o mercado imobiliário ainda como um plano B, sabe? Ninguém se forma e fala, pô, vou ser corretor de imóveis. Então é bem legal a sua história. Quem a gente trouxe aqui normalmente veio de outro passado, né? Tinha outra formação, fez outra coisa antes. E você, Vitor, se apresenta um pouquinho para as pessoas que estão te ouvindo. Não, legal. Bom, eu também, assim como o Wellington, tenho uma construção de carreira sólida no mercado imobiliário. Eu comecei em 2012 como estagiário lá na Lopes, focado ali na parte de atendimento incorporador. Então, fundamentalmente, olhava para mercado primário. E desde então, vim formando minha carreira, né? Fui crescendo dentro da companhia. Em 2015, eu recebi o convite para participar do até então projeto de franquias que a Lopes estava desenvolvendo. Era um desejo da companhia ter alguém que já era ligado ao mercado imobiliário, que tratava com o incorporador, né? Você começa a ter esse feeling de entender um pouquinho quem está do outro lado da mesa, né? Criar o rapport com quem que você está ali interagindo. Eu fui a pessoa escolhida ali para assumir esse desafio. E aí de 2015 para cá tô envolvido com o projeto de franquias, né? Que a gente olha tanto o mercado primário, secundário, venda de imóvel ou locação. E no ano passado eu recebi um desafio, né, para assumir a parte de tecnologia. Eu não sou um cara de tech que fala bits and bytes, mas eu sou aquela pessoa de negócio que entende qual é a necessidade, para onde a empresa precisa caminhar, os passos que a gente tem que dar para conseguir alcançar os resultados. E vou colocando essa visão de negócio para a galera de tecnologia conseguir executar da melhor maneira possível. Show de bola. Entende de mercado e entende de Lopes, né? Já é um tempinho, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor. Você estava comentando que você está à frente desse projeto de franquias desde 2015, certo? Sim, desde 2015. Você pegou desde o começo do projeto? Como é que foi isso? Peguei, a gente começou, né, um processo de franquias em 2014, no finalzinho de 2014, transformando 2 operações sócias, até então lá em Brasília, para franqueados. Né? Na época a gente até falava associados.
por algumas questões estratégicas. E nesse momento foi uma virada institucional mesmo, tratativa ali da presidência da companhia. E aí vimos que existia uma possibilidade de ganho de capilaridade para você crescer a marca em diferentes estados, sem grandes investimentos de capital, né? Porque você não paga para abrir operação, aluguel de ponto, contratação ou aquisição de uma empresa, né? E aí eu entrei em 2015 bem no comecinho ali, com as primeiras lojas que a gente tinha. Um modelo um pouco diferente aí, ao longo do tempo a gente tem que aprender, né? Era tudo muito novo, mas posso falar aí com muito orgulho que eu peguei aí praticamente o D0. É o famoso era tudo mato, né? Exatamente. A gente ficava numa sala de reunião. É a antiga Barra do não Rio. tinha sede. É mesmo? O nosso projeto construiu dentro de uma sala de reunião. A gente tá falando de praticamente 10 anos aí, né, dessa frente, né? É, praticamente. Então, e hoje em dia, quantas franquias são? Hoje a gente está com dos mais de 200 operações, né? Dessas 200 operações, 186 são franquias. Caramba. Isso são dados, tá? Só para também deixar bem explícito aqui já no começo, né? A gente vai conversar bastante sobre o mercado imobiliário. A Lopes é uma empresa de capital aberto, né? Vocês acompanham aí, sabem que a gente tem algumas questões aí vinculadas à CVM. Então, muitos desses dados, eles são do nosso fechamento aí do último trimestre, né? No meio do ano. Certo. Então, ali a gente fechou com 186 franquias, 201 operações no global, né? Contando as nossas próprias ou sócias, ocupando aí já todo o território nacional. Pô, massa. Bem expressivo, né? E essas franquias pelo Brasil inteiro? Sim, pelo Brasil inteiro. Temos em todos os estados tem uma e bandeira Distrito Lopes. Federal. Que legal. Uma capilaridade grande, né? E a gente foi em todas as inaugurações, né, Vitor? Todas, 100%. literalmente? Literalmente. Até aquela que você me falou que tem que pegar balsa e não sei o que, lá longe. É essa. E é uma loja muito legal. É a Lopes Viva, fica em Vilhena, em Rondônia. A última vez que a gente foi para lá, a gente saiu de São Paulo, eu e o Thiago, que trabalha ali com a gente, saímos de São Paulo 3 horas da manhã, pegamos um voo em Guarulhos, descemos em Cuiabá, pegamos um carro e mais 10 horas de estrada ali por dentro da Amazônia até chegar. É a experiência de vida, né? Sim. Vocês conhecem Nessa o Brasil experiência inteiro, né? de mercado, né? Nessa de estar presente em todos esses lançamentos, vocês rodaram o país inteiro, né? Sim, legal demais. Sem dúvida. Legal demais. E então, até pegando esse gancho que a gente está falando um pouco já disso, queria saber na visão de vocês hoje, né? Demos essa pincelada, agora trazendo um pouquinho para 2024, depois a gente volta para algumas questões aí dos últimos anos, mas trazendo para um olhar atual, né, no nosso cenário de hoje. Na visão de vocês que estão bem nessa lida aí com o mercado de franquia, franqueados, todos os desafios, né, da Lopes que vocês respiram diariamente, né? Hoje, na visão de vocês, quais são, né, os principais desafios para um franqueado da Rede Lopes, ou não só da Rede Lopes, do mercado imobiliário, né? Quer dizer, esse cara que adquire uma franquia, né, muitas vezes com a economia de uma vida, um monte de expectativa, né, de prosperar no mercado, fazer negócio, enfim, crescer, né? Quais são, na visão de vocês, os desafios para esse franqueado na ponta hoje? Tá. Quer falar ou eu respondo aqui? Acho que até para chegar nessa sua resposta, o interessante é a gente olhar primeiro para o cara que é independente, qual que é a dor dele, para ele partir de um ponto de decisão de falar, cara, eu preciso me juntar a uma grande marca, né? Quando você olha uma imobiliária independente, existem algumas dificuldades que você se acoplando em uma empresa já consolidada, com um modelo de negócio já testado, você tem uma rampagem maior, né? Porque você consegue se acoplar a tecnologias muito mais avançadas que individualmente talvez você não tenha o poder aquisitivo para conseguir adquirir isso para o seu dia a dia operacional, né? Você tem muito sofrimento ali para aprender, aquele famoso ditado brasileiro, né? Muitas vezes a gente aprende as coisas dando cabeçada na parede. Sim. E você se juntando com quem já deu todas essas cabeçadas, né? Como o Wellington falou, a gente já tem 89 anos de história, trabalhando no mercado primário, secundário. A Lopes, ela pode falar que já está calejada em muitos assuntos que, através da transferência de know-how, eu consigo evitar que ele tome essas decisões no caminho que te levam para um resultado não tão favorável, né? Eu diminuo esse tempo de entendimento dele de qual que é o melhor modelo de sequência, né? Tem uma questão também ali de contratação de corretores, que é um desafio para todas as imobiliárias. A gente já tem um modelo testado, que funciona aí em todas as nossas operações, a gente cede também para ele, então
A marca também, por si só, é um chamariz ali para passar todo o peso, né, e ser um pouco mais sedutor para um corretor se vincular, se associar à imobiliária, enfim. Então, tem toda a parte ali de suporte no dia a dia que é prestado para esse franqueado, né, de apoio, consultoria, time de campo, né? Até o Wellington comentou sobre a ida nessas inaugurações, não só nas inaugurações, né? A gente tem uma recorrência dentro dessa loja, porque a partir do momento que ele entra dentro do nosso ecossistema, ele espera esse tipo de apoio, né? A gente tem negociações guarda-chuva, né? Um exemplo até aqui que a gente pode falar tranquilamente é a própria parceria com o portal Compre Alugue Agora, né? Que a gente negocia guarda-chuva para a rede pelo volume de lojas que eu tenho, quantidade de imóveis, capilaridade em praças, a gente consegue negociações um pouco mais robustas, então eles se beneficiam desses diferenciais conseguidos pela holding, né? Sim. E tem também toda aquela parte de serviços compartilhados para auxílio na elaboração de contrato, enfim. Então acho que todas essas dores de um empresário individual é o que primeiro faz ele tomar uma decisão a se vincular a uma grande marca, né? E aí a partir daí que eu acho que a gente começa a entrar nessa questão assim, putz, depois que ele virou um franqueado Lopes, como é que funciona, né? O que a gente tem que apresentar para ele de diferencial, porque existe um encantamento pré, né? Como se fosse um namoro, e depois assinou o contrato e vira um casamento, né? Sim. E aí o casamento você não pode parar de namorar sua mulher, você tem que continuar com aquela conquista dia a dia, mostrando serviço, mostrando parceria, e essa é a chave do negócio para quem trabalha com franquias, né? Você manter um bom relacionamento e entrega. Não Até pode, pegando o não gancho. pode deixar a toalha molhada em cima da cama. Não né? pode, Senão isso não daí é dá problema. certo isso aí. E Até a sua pegando cara? esse gancho aqui que o Vitor falou, um dos, acho que, não vou nem falar só a dor do franqueado Lopes, acho que é uma das questões do mercado como um todo, né? No mundo já é assim e o Brasil está caminhando para tal, é a questão das parcerias, né? De fazer a venda em parceria. Você está conectado a uma grande rede, né? Inclusive, a gente teve o último evento aí do mercado imobiliário, que todo mundo conhece, que é muito grande, e o Marcos Lopes foi um dos palestrantes, né, que é o nosso CEO, e ele falou, né, sobre a força de você estar conectado a uma grande marca que vai te dar todo esse subsídio, todo esse auxílio, todo esse know-how, né, além, claro, de toda a marca que traz esse peso junto consigo de 89 anos, né, mas também você está conectado a uma rede onde os processos são auditados, onde a gente tem uma área que a gente chama lá de central de rede, que é super bem coordenada pela Ariel, né, que é uma super profissional que trabalha lá com a gente, que audita esses negócios em rede. Então o franqueado da Lopes em São Paulo, ele consegue vender um imóvel com a franquia da Lopes Manaus. E esse processo ele faz todo via sistema, claro, tem a lida de telefone, WhatsApp, enfim, mas ele é todo auditado via sistema, e isso resguarda as duas pontas, tanto para quem tem o cliente vendedor, quanto para quem tem o cliente comprador. Porque a gente sabe como que no fim das contas, às vezes no mercado imobiliário acaba acontecendo de um meio que roubar o cliente do outro. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo com os franqueados quando eles entram na rede e tal, eu tenho a oportunidade de conversar com eles, é uma das estruturas, né? Uma das espinhas dorsais, ou uma das vértebras da nossa espinha, é a central de rede, que ela, querendo ou não, ela faz o jogo andar conforme a regra, entendeu? Além, claro, de todo o acompanhamento que a gente dá, e com toda a humildade do mundo, mas o acompanhamento que a gente dá é muito, muito, muito próximo aos nossos franqueados, né? A gente Não precisa ser tão humilde, não. Pode falar. Não, muito bom. Por quê? Porque assim, a gente inclusive tem uma métrica lá. A gente não deixa de passar de 20 dias sem um contato formal com o franqueado que gere uma ata de reunião, uma ata de treinamento, enfim. Mas também todas as lojas, a gente tem um grupo de WhatsApp com essas lojas. Eu tô nesses grupos de WhatsApp, o Vitor também está nesses grupos para a gente poder acompanhar não só as franquias, mas também como o nosso time está se desenvolvendo ali no dia a dia com essas lojas, se o atendimento está sendo bem prestado. A gente provoca algumas NPS com os nossos franqueados para eles avaliarem não só a marca como um todo, mas o time em si, para ver se eles estão satisfeitos, se eles não estão, no que a gente pode melhorar. Porque toda crítica, quando ela é construtiva, a gente está aberto a receber para poder melhorar, né? Então, só pegando um gancho bem rapidinho aqui. Vamos pegar gancho do outro. Tem Romário aqui. Eu acho que o Wellington falou um ponto muito bacana que vai de encontro com o que você perguntou, né? Dessa questão de pós-franqueado, né? Quando ele estava citando dessa questão dos negócios em rede, né? O que é um negócio em rede? Quando um tem um imóvel e o outro tem o comprador. Ou enfim, no caso de locação também o racional é o mesmo, né?
aqui em São Paulo, que é onde a gente tem a rede secundário, né, mercado prontos, mais consolidado, 1 em cada 4 imóveis que o Grupo Lopes vende pronto, já é quando uma imobiliária tem um cliente e a outra entra com o imóvel. Então, 25% dos negócios de uma empresa que tem um volume absurdo de intermediações todos os meses, acho que é um fator bem considerável aí, que é um diferencial também para quem quer participar de qualquer rede, né? Você conseguir ter acesso a um inventário já construído por outras operações e através de um sistema confiável você pulverizar, né? Conseguir ampliar sua possibilidade de negócios e ter uma segurança que a sua parte daquela intermediação ela vai ser assegurada, né? E é isso que a gente ali com o setor da central de rede toma conta. Sabe o que eu acho muito legal? Esse contato ainda, o mercado imobiliário é muito carente. A gente vê que corretores, donos de imobiliárias, eles são mais desconfiados. E a gente vê isso no nosso negócio também. Porque a gente está em um período gratuito, mas tem que passar o cartão de crédito para eventualmente, quando não ser mais gratuito, começar a cobrar. Mas a pessoa pode sair a qualquer momento. E a gente sente a insegurança deles. Sabe qual que é a pegadinha? Ah, vocês não participam da comissão, mas aonde que tá, então? Como que vocês ganham? Então, ter esse contato, TV, o meu pai é co-CEO também, né? E ele falou, eu preciso de um time de campo. Vocês falaram time de campo, a gente tem também. E esse contato no olho ainda é muito forte no mercado imobiliário e muito importante. Então, é muito legal que vocês vão até lá, vocês se disponibilizam. E a tecnologia que eles usam, se você vê, existem imobiliárias que estão paradas no tempo. Sim, então, sem dúvida. Não, eles não têm um organograma, não tem uma construção, não tem um treinamento. São aqueles corretores que não param, entra e sai, sabe? Tem muita rotatividade. A galera não quer fazer 50 imobiliário porque eles não entendem o valor nisso. Então, assim, eu acho muito bacana como vocês implementam a tecnologia para um mercado que ainda está atrasado, sabe? Que está se modernizando, mas ainda não está lá. E a gente percebe o quanto eles têm receio, né? De confiar. Eu vejo 2 comentários em cima disso. Se eu não te interrompi. Não, manda bala. O primeiro, que você falou da desconfiança e tudo mais, é quando você está, de fato, dentro dessa rede e você tem uma marca consolidada, podendo fazer toda essa auditoria, né? E aí você falou também, mas é legal que a gente vê também como que a Lopes entrega as coisas para o franqueado, como entende a dor do corretor na ponta e tal. A Lopes, ela é uma empresa de 89 anos, a gente já falou aqui algumas vezes, uma empresa de capital aberto, mas é uma empresa que ainda tem um DNA familiar desde o nosso fundador, que é o Francisco Lopes, que é o avô do nosso CEO hoje, que é o Marcos Lopes, e o do irmão dele, que é o Francisco Lopes, que é o nosso vice-presidente, né? E a 4ª geração já está na companhia. Então, assim, é uma empresa gigantesca, uma empresa de capital aberto, mas que tem um DNA familiar muito grande. E as pessoas que integram essa equipe, não só a gente na parte da rede Lopes, nas franquias, eu com 12 anos de Lopes, o Vitor com 12, 14 anos de Lopes, enfim, são as pessoas da empresa, né, elas são pessoas de carreira. A gente tem funcionário na Lopes com 35 anos de empresa. Isso né? É muito legal também. Então você pega pessoas que foram acompanhando a evolução do mercado imobiliário, né, o pessoal mais antigo, uma baita diferenciação do que aconteceu lá atrás, de cruzeiro para real, enfim, época de inflação astronômica e tal. E até a nossa época, né, Vitor, que a gente zerava um lançamento de 500 unidades num sábado em 3, 4, 5 horas, né, para uma nova realidade no momento atual de mercado. Mas são pessoas que vão acompanhando essa mudança da empresa, que faz com que a empresa vá se adaptando não só na parte de processo, mas na parte de tecnologia. Hoje a gente tem uma pessoa de carreira na frente do time de tecnologia, né? Para poder pegar o cara que está entrando com as dores dele, que parou no mercado, que parou no tempo, enfim, uma tecnologia que vai fazer a diferença para ele, mas que ela tem um embasamento histórico que não vai ser um negócio que a gente está inventando que vai, tipo, fora da casinha que não vai dar certo, entendeu? Então acho que isso... esse pequeno detalhe do DNA das pessoas que conduzem a companhia e serem apaixonadas pelo que fazem, amarem a empresa, eu sempre falo que não é à toa que o nosso símbolo é um coração, eu acho que isso faz um grande detalhe, sabe? Na condução da lida do dia a dia. E o nosso time tem o mesmo desdobramento, né, Vitor, na ponta. São pessoas apaixonadas. Ninguém pega um carro e dirige 10 horas para poder visitar uma loja se o cara não está disposto e porque gosta daquilo que faz, né? E um negócio legal que você comentou aqui, que eu também penso o seguinte, né? Você tem
potencial franqueado na ponta, né, namorando aí a ideia de talvez fazer parte da rede, né? E óbvio que você tem os atributos que são os atributos mais diretos, né? Você chega para esse cara e você fala, bom, você vai ter uma bandeira Lopes, que por si só já passa uma credibilidade por ser uma empresa de quase 90 anos e tudo que vocês comentaram aqui. Já é um ponto. Todo o ganho que ele tem no sentido ferramental, seja de tecnologia, seja de possibilidades comerciais, que também ele consegue ver um valor talvez já direto nesse movimento a ser feito. Ainda mais quando a gente fala de um mercado que às vezes o cara que tem uma imobiliária de forma independente, ele sabe, né? Em algum nível ele sabe o quão defasado talvez ele esteja nessa questão de ferramentas, processos, etc e tal. Só que tem uma coisa que talvez ela não seja tão tangível, não tão direta, mas que também pode influenciar muito nesse momento aí da concretização do negócio, que são esses detalhes que você falou. É o cara que tá de repente falando com vocês e vê que você tá a 12, ele tá a 14. Isso também tem um intangível da coisa que você fala, pô, peraí, quem entra na Lopes fica pra caramba, isso é um baita sinal. Com certeza. Né? Então isso também passa uma credibilidade, não só na credibilidade de marca, de tecnologia, etc., mas uma credibilidade do tipo, eu vou falar com o Wellington e com o Vitor hoje, amanhã, daqui a um ano, assim, esses caras não vão sair, não vão me abandonar. Exato. Né? Porque o turnover é muito baixo, né? As pessoas conseguem desenvolver uma carreira dentro da Lopes, isso é muito legal, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A Lopes ela é uma empresa que permite, né, você conseguir ter uma construção de carreira interna sólida, né? E acho que além dessa questão apenas, entre muitas aspas, né, de falar assim, você tem 10, 15, 30 anos de casa, a gente costuma brincar internamente que um ano na Lopes parece que passaram 5 no mercado. Né, um negócio. Porque a gente vê... Vocês já estão quase aposentando, isso? Adoraria, tô brincando, eu ainda gosto muito de trabalhar. Mas você vê, né, você vê, assim, um ano numa empresa que intermedia a quantidade que a gente intermedia, que lança a quantidade que a gente lança, que está no norte, sul, leste, oeste do país, centro-oeste, enfim, você começa a ter muita movimentação de informação. Então isso também, quando você vai conversar com um empresário, né, um dono de imobiliária na ponta, tem um peso de falar, cara, esses daqui estão numa empresa de ponta, a maior imobiliária da América Latina, vendo um volume gigantesco de informação. Então ele tem base, ele tem conteúdo para sentar aqui comigo e me ajudar. Não só apenas falar que você está há 10 anos no mercado. Eu estou há 10 anos no mercado em uma empresa que tem toda essa movimentação, todo esse nome. Tem um diferencial muito grande também, como você falou. A parte de autônomos não é apenas contratação. Contratação ela é o primeiro passo, mas o segundo é você manter essa pessoa dentro da imobiliária, porque senão você vive. A gente já trabalha no mercado que o turnover ele é conhecido por ser alto, né? Se você não faz nada ali para reter esse cara, deixar essa corretora aí, primeiro, feliz ali, contente com o ambiente e conseguir, obviamente, executar ali negociações, você tende a ficar sempre correndo atrás do rabo, né? Coloca a corretora e perde, coloca e perde, e aí no net você acaba tendo pouco crescimento ou nenhum crescimento em volume de corretor, né? Eu acho que o primeiro ponto é que, assim, o processo de seleção de corretores, né? Ainda mais para uma empresa que vai focar no mercado imobiliário, ele tem que ser no mercado imobiliário primário, né? Lançamentos, ele tem que ser contínuo, né? Porque a gente já sabe que vai existir o turnover e para você conseguir fazer a roda girar, você não pode parar o processo seletivo. Então, assim, a primeira dica seria mantenha, né? Muitas vezes vale a pena você ter um investimento ali para ter uma pessoa perene ali para você que fica encarregada sobre a contratação, credenciamento de novos autônomos e que isso continue sempre alimentando a sua base, né? Isso é um estudo muito legal que o Wellington comentou, né? O Marcos ele foi um dos palestrantes aí num evento imobiliário. Lá nos Estados Unidos, as imobiliárias que mais cresceram a sua participação, a sua market share, foram as imobiliárias que cresceram ainda mais o seu volume de corretores. Então existe a gente está vivendo um mundo ali, né, um momento de também ter imobiliárias boutique, né, com equipe mais de sniper, que a gente chama, que são ótimas operações, mas para você conseguir galgar, né, aumentar estágios, elevar o seu nível, a contratação ela tem que ser contínua e você sempre filtrando ali o tipo de corretor que você vai colocar para dentro. Acho que o primeiro passo tenha uma atenção especial nessa parte de seleção.
E aí existem diversos canais, né, que todas as imobiliárias, ou enfim, boa parte, atacam, né? Um LinkedIn, muitas vezes vai via Cato, existe um levantamento aí de mercado, parceria junto ao Cresce, de cada cidade, estado, para você conseguir saber quem está ali fazendo o curso de TTI. Tem algumas estratégias que o pessoal consegue aplicar ali, que requerem baixo esforço e podem trazer resultados bem bacanas. Uma coisa que eu, até pegando esse gancho, quero perguntar para vocês. Num papo que a gente estava fazendo com um amigo nosso recente, ele comentou assim, né? Eu queria ver o que vocês acham desse racional. Ele comentou que o negócio da imobiliária barra dono de imobiliária, né? Não é o comprador, é o corretor. Sem dúvida. E o cliente da imobiliária é o corretor, não é o comprador. O comprador é o cliente do corretor. Faz sentido esse pensamento? Faz total. Internamente a gente costuma brincar, né, que quem puxa a locomotiva são os corretores. Quem paga o meu salário, o salário do Wellington, de toda a equipe da Lopes, são os corretores. Seja da Lopes ou seja de qualquer unidade franqueada ou própria ou sócia que estão credenciados, né? Porque a imobiliária é um negócio de gente. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Nós intermediamos um bem que não é nosso. Eu ligo quem quer comprar com quem quer vender. Sim. Então é literalmente, por isso que a gente fala até que é uma intermediação e não é a venda. A gente quem vende é o vendedor, né? A gente é o intermediador. E não existe a Lopes, assim como grupo, a gente é totalmente partidário que sim, precisamos de um corretor na ponta. Não vai existir essa movimentação de tirar o corretor e a imobiliária intermediária direto. Não. É um negócio de pessoas, essas pessoas que vão fazer as vendas. Por isso que eu concordo plenamente com a frase que você falou. O primeiro cliente de qualquer empresa imobiliária é o seu time comercial. São seus corretores, seus gerentes, diretores. E aí, dali em diante, eles vão atrás tanto do próprio proprietário, né? Sim. Ou eles que vão trazer ali os compradores para a mesa e depois os negócios tendem a acontecer. A imobiliária tem que dar toda essa estrutura. Certamente é uma coisa que, assim, para nós do Compra e Aluga Agora, todo o nosso modelo de negócio, né? Todo o nosso propósito enquanto empresa, modelo de negócio, solução, né? Toda a ferramenta, ela é pensada no corretor de imóvel. Corretor de imóvel, obviamente, dono de imobiliária, que não deixa de ser um corretor de imóvel também. Sempre vai ser. E a gente tem essa crença, assim, muito forte, né? E eu acho que é nisso que a gente talvez tenha esse principal alicerce aí da nossa parceria, que é acreditar que a figura do corretor de imóveis é quem faz o mercado imobiliário girar. Sem o corretor de imóveis, não existe mercado imobiliário. Não que as outras funções, as outras pessoas que trabalham nesse entorno não sejam também importantes, são muito importantes. Mas o corretor de imóveis, ele é sinônimo de mercado imobiliário, né? E o que a gente repara também, nesse tempo de mercado que a gente já tá, né? Enfim, vários parceiros nossos, várias marcas que estão próximos, como vocês, por exemplo, é que é quase uma unanimidade, se não for uma, que todo mundo concorda da importância do corretor de imóveis. Mas é curioso que parece que ninguém avisou isso pro corretor de imóvel, porque o que a gente vê de corretor de imóvel com uma autoestima baixa, sim, e parece que ele não sabe que a importância dele é toda no mercado imobiliário. Eu acho que dá pra gente pensar em muita coisa de por que o corretor de imóvel não se dá o devido valor, né? Eu acho que pode ser uma questão de falta de incentivo, muitas vezes, falta de informação, né? O próprio mercado tem uma carência muito grande que esse corretor de imóvel na ponta evolua, se profissionalize cada vez mais, né? Mas é impressionante como a gente percebe como parece que só o corretor de imóvel, né, Aninha, não se tocou ainda que o mercado imobiliário não existe sem ele, né? Sim. A gente vê que tá mudando, mas muito devagar ainda, né? Com as redes sociais, você vê corretores, corretoras que vêm se destacado. A gente tem contato com pessoas que são assim, que super advogam pró corretor de imóveis. Mas eu lembro, eu até contei muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando meu pai foi tirar o visto, ele não colocou que ele era corretor de imóveis em emprego. Ele colocou empresário. Porque talvez colocar corretor de imóveis, ele não ia tirar o visto. Porque não é considerado, não tinha carteira assinada, não é uma profissão, entendeu? Respeitada. E a gente trabalha para que isso mude. Então, o podcast, iniciativas como vocês virem aqui, compartilhar conhecimento, é justamente para essa pessoa ir se atualizando e a gente fornecer
uma espécie de educação, dicas, enfim, coisas que eles podem aplicar no dia a dia. Porque vocês têm Cresce? Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho também, você fez a prova. Então, você sai de lá, mas você não sai de lá preparado para ser um corretor de imóveis, entendeu? Então, existe uma carência mesmo. E existem corretores que realmente não querem se atualizar e ficam parados no passado. Mas eu não acho que é mais a maioria. Eu vejo muita gente nos Instagrams dessas pessoas que a gente tá comentando que querem se especializar. Então, é bem legal, treinamentos, enfim, esse suporte para essa pessoa, porque ela quer ir. Ela só precisa de ajuda e às vezes ela não tem o investimento para fazer. Então é legal, é legal que vocês fornecem treinamentos, entendeu? Sem dúvida. Condição de trabalho, né? Não é só o treinamento em si. Deixa o Vitor falar aqui, depois eu vou complementar. Só acho que para não perder o gancho, né? Um ponto aqui que é fundamental falar e tangibilizar essa crença da Lopes em ter o corretor dentro da transação imobiliária, né? Acho que uma prova viva disso é o próprio envolvimento do Marcos Lopes em temas que são ligados à categoria do corretor, né? Uma das maiores impulsionadoras da lei aí do corretor associado foi a Lopes, puxada pelo Marcos. O Marcos, ele se envolve pessoalmente nesse tipo de discussão. Quando a gente teve a pandemia lá, enfim, momentos delicados de mercado, o Marcos se envolveu para a gente ter algumas garantias ali para essa galera que é autônoma de mercado, né? Como você disse, não tem a carteira assinada, não sofrer tanto. Então, assim, a crença da Lopes precisamos sim de um corretor. Em envolvimentos estratégicos, a gente coloca o nosso presidente, CEO do grupo, diretamente ligado nesses temas, né? E acho que também um ponto que vale aqui destacar, né? Essa questão de treinamento, né? Eu acho que o corretor em si, ele é carente realmente, né? A gente brinca até que você tem que trabalhar também como se fosse um psicólogo ali da equipe, que são pessoas que não tem amanhã garantido, né? Ele vai só conseguir ter um recebível se ele executar algum tipo de intermediação. E para você potencializar isso, você precisa capacitá-los. Acho que o desafio da imobiliária como um todo, do mercado, né? Não só da Lopes, como de qualquer outra empresa, é você empoderar o corretor. Esse é o objetivo da Lopes. Empoderar o corretor, tirar algumas atribuições ali operacionais, dar velocidade para ele focar no que ele é bom, que é chegar lá e vender. E aí a gente prefere gastar o tempo treinando em como ele consegue executar esses negócios, seja aumentando o número de captação para gerar mais lead, para ele ter mais visita, tirar mais propostas, fazer a venda, ou seja, que ele tenha um processo de negociação ali com o cliente mais robusto, né? Que ele consiga converter aquele prospect em um cliente comprador, né? Uma coisa que assim, vou pegar da época que eu entrei lá na Lopes em 2010, que a gente brinca que a gente tirava pedido, né? A gente não vendia de tão rápido que a gente zerava os empreendimentos. É que a pandemia, ela conseguiu... Claro que a pandemia não foi uma coisa boa, mas assim, a pandemia, ela conseguiu separar meio que o joio do trigo. Então, quem estava corretor, meio que saiu do mercado. E quem era, de fato, corretor, continuou. Porque, atrelado, pelo menos na Lopes, foi o sentimento que a gente teve. Muita gente se segurou, né, como pôde, porque alguns perderam equipe, mas continuaram vendendo por causa da questão da rede, enfim, né, isso salvou muito empresário na rede Lopes, porque a gente fez alguns pacotes de bondade, vamos falar assim, mas o cara se segurou porque a rede vendia os imóveis que ele tinha captado. Mas falando especificamente do corretor, que você falou, agora a gente sente que está mudando isso. Eu acho que a pandemia separou um pouco quem estava corretor, achava que ia ganhar dinheiro no mole na época do boom, para quem de fato é corretor, né? E aí, quando a gente separa as duas frentes, lançamento e prontos, a gente tem dois perfis bem distintos de corretor, né? O corretor de pronto, ele é um pouco, às vezes ele é um pouco mais antigo, é um cara um pouco mais capacitado, o turnover das equipes ele é menor, então acredito que o cara já tem esse empoderamento que o Vitor falou, um pouco mais latente em si. E o de lançamento, que é o que a Lopes, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem na nossa sede, que é o carro-chefe de lançamento, a gente tem esse trabalho de conscientizar o corretor que ele precisa se capacitar, de que ele é uma peça importante, de que o superintendente, né, que acompanha o dia a dia dele, ele tem que estar próximo do seu corretor para poder fazer ele alcançar a venda, porque sem a venda o cara não tem salário e ele não vai se manter no cargo. E eu acho que isso que vem separando esse joio do trigo, sabe? Para poder fazer com que o cara lá na ponta, como você falou, acredite de fato na importância dele dentro do processo.
né? Sim. E a gente vê até nas redes sociais que existem nichos, até você tem prontos, aí você tem luxo, aí você tem dentro de luxo, que foi o exemplo que a Mônica trouxe. Dentro de luxo, a galera, os corretores estão se especializando em, por exemplo, imóveis que são feitos de uma madeira tal, por um artista tal, para na hora de vender o imóvel, vender já sabendo, já tendo esse conhecimento não só do imóvel, como que tem nele, entendeu? Para agregar valor. Então, a galera, ela tá se especializando cada vez mais. E isso é muito legal de se ver, assim. Você já vê em outras profissões. É importante, ele precisa se preparar. Você precisa se preparar para poder vender a gente tá falando aqui do pessoal que faz a parte comercial de vocês, ele precisa entender do que é o compra e aluga, ele precisa se preparar para vender esse produto. Gente, para poder falar da Rede Lopes, a gente precisa entender do que a gente está fazendo. E imóvel é a mesma coisa. Quando a gente fala do alto padrão, a gente tem um cliente que antes de comprar, ele contrata um arquiteto para ir. Quantas vezes a gente viu isso em lançamento de alto padrão? O cliente não tinha comprado o imóvel ainda e ele levou o arquiteto que ele contratou antecipado para poder mostrar a planta para o arquiteto, para ver se o arquiteto achava que dava para fazer o que ele queria lá. Para né? daí sim comprar, né? Exato, até a gente aprendeu coisa pra caramba sobre espessura de laje, um método de construção, um método de tubulação e tal, porque esse cliente quer saber. Mas não quer dizer que o cara que compra a Minha Casa Minha Vida, você não precisa se preparar para vender ele, você precisa. Só que talvez a sua conversa vai ser um pouco diferente. Sim. Você vai falar um pouco mais sobre o sonho da família do cara, sobre o que de fato, olha, você ganha X, mas com esse X você consegue pagar essa parcela Y aqui e realizar o sonho da casa própria que você está esperando há tanto tempo, né? Eu falo assim que dinheiro não leva desaforo para casa, né? Então não importa de onde vai vir a comissão. Eu fiz até um post no meu LinkedIn, que assim, não importa o que você vende, você tem que estar preparado para vender aquilo que você tem na sua prateleira, né? Então não adianta o cara no mercado onde só tá lançando Minha Casa Minha Vida, ele vê lá no Instagram os corretores de Balneário Camboriú e ele fala, eu quero ser esse cara. Tá, meu amigo, mas você vai vender o quê? Se a sua cidade hoje só tá lançando Minha Casa Minha Vida. E vice-versa. O cara ele tem que estar preparado para vender aquilo que tem a prateleira dele. E eu vejo que eles estão entendendo de comunicação. Então tem uma mulher que vende Minha Casa Minha Vida só para mulheres. Então a abordagem dela é diferente. Ela não fala com todo mundo, ela fala com mulheres. E ela tem uma outra abordagem. Ela entra muito nessa questão de família, de filhos. E aí ela se dá o trabalho de organizar, de montar como que seria uma casa mais simples, mas assim, onde um lar, sabe? E é muito legal. Então eles estão se especializando até em comunicação, né? A gente vê que tem muito corretor falando muito bem em redes sociais, se comunicando muito bem, e eles estão indo atrás. Isso é muito, muito, muito legal. Eu fico muito feliz, assim. Hoje, assim, esse corretor que já teve esse despertar, né? Que a gente estava até falando aqui, né? Quer dizer, o dono de imobiliária que já se tocou que o cliente dele é o corretor, pelo menos o principal cliente dele é o corretor, ou seja, antes de querer, não sei se antes de querer, né? Mas enfim, antes de querer captar imóvel, o cliente final trata bem seu corretor. Saiba captar bons corretores e uma vez com eles dentro de casa, trate-os com muito carinho, né? Porque você fazendo isso, esse corretor ele vai ter treinamento, ele vai ter condições, ele vai ter um ambiente de trabalho, que você comentou também, né? Seja uma rede, seja essa imobiliária estando ou não numa rede, né? E aí, porque isso também faz com que o corretor também possa, entre aspas, se preocupar só com aquilo que interessa. O que é aquilo que interessa? Atender bem o cliente dele, cara. Exato. É isso, quer dizer... A comissão é uma consequência de fatores que deram certo. Exato. Então é o corretor que já entendeu que ele também precisa correr atrás de informação, que ele precisa aprimorar a comunicação dele, que ele precisa ter essa versatilidade de produto, mas ter profundidade no produto que ele vende, né? É isso que faz o ecossistema mais forte, né? De uma forma geral, né? Exato. E na visão de vocês, assim, o corretor que está na ponta, quais são as principais vantagens para esse corretor estar associado numa imobiliária franqueada de vocês? Quais são os ganhos, assim, né? Eu acho que tem uma marca por trás, beleza, mas assim, no dia a dia desse corretor, né, que é um profissional autônomo, qual é o valor que talvez vocês acham que conseguem agregar no dia a dia desse cara? Acho que é um composto de fatores, né? Um primeiro que vale destacar aqui, além da marca que você já comentou, né? Você tá ligado a uma empresa que tem um portfólio muito robusto, né? Hoje, se você for olhar o banco de dados da Lopes, tem mais de 200 mil oportunidades ao longo do Brasil aí para qualquer corretor vinculado a nós intermediar.
lançamento, pronto, casa na praia, casa no campo. A gente tem esse tipo de oferta, que é um conglomerado de muitas imobiliárias contribuindo em um banco de dados comum que este corretor pode intermediar. Então a gente consegue abrir o leque dele, leque de oportunidades, literalmente, de uma forma muito mais ampla, né? Um outro ponto que eu sempre também gosto de destacar é a questão de transferência de know-how, né? Não apenas o treinamento que eu digo, né, de você lá capacitar sobre qualquer um dos fatores aí para a venda ser concluída. O Wellington comentou em determinado momento aqui, tem imobiliárias espalhadas, então eu consigo pegar uma boa prática que foi feita por uma loja lá em Goiânia e trazer para uma loja de Campo Grande. Pego uma da Bahia e coloco em uma loja de Porto Alegre, óbvio. Não é encaixar o quadrado no quadrado, né? Sim. Eu preciso pegar aquele modelo de negócio, a cultura adaptar, do povo, né? o tamanho do time, potencial de investimento do sócio, mas você molda essas vertentes, né, esses fatores, e aí você consegue encaixar em outras operações. Isso naturalmente reflete para o corretor potencialização de ganhos, né? Um outro fator muito bacana também, que estando dentro da rede Lopes, isso reflete para o corretor na ponta, são os leads gerados no nosso site. Se você for pegar o crescimento do site da Lopes, acho que nos últimos 4 anos, aí, que foi quando a gente montou o Lopes Labs, que é o braço literalmente de tecnologia da Lopes, o site da Lopes cresceu mais de 400%. Caramba. Então, isso é geração de lead que sempre vai para aquele corretor que trouxe aquele imóvel fazer o atendimento, né? E quando você é uma imobiliária, a tendência é que o seu lead ele seja mais quente, ele tem uma conversão maior do que de um portal, porque o cliente ele já foi num canal direto ali, numa marca direta, se predispor a pedir um contato sobre determinado imóvel. Então, são mais de 17 mil leads gerados por mês pelo site da Lopes, mais de 1 milhão de visualizações ali, de acessos ao site. Então a gente também sempre faz questão de passar esse lead para quem foi o precursor da oferta, né? Seja um corretor na ponta ou seja uma empresa, no caso de lançamento, que aí tem algumas regras distintas de distribuição, né? Então a gente sempre busca, né, esses diferenciais para potencializar. E um outro que está atrelado à marca, é indiscutível, né? O corretor chegar com um cartão que tem uma chancela, ele é muito mais bem recebido. Ah, sim, claro. O proprietário está muito mais disposto a abrir a porta ali para ele executar fotos para captação de um imóvel do que se for uma pequena imobiliária não tão conhecida ali na região ou por aquele proprietário. E quando você fala da marca Lopes, ela tem um reconhecimento, né? Um dos maiores cases que a gente tem assim de rede, né, é quando nós trazemos parceiros, né, franqueados que trabalham no mercado primário. Independente da cidade, a Lopes ela não está no território nacional, mas existem algumas praças que o nome Lopes ele ainda está em construção, onde eu nunca tive uma loja, é o precursor, né, quem ajudou a gente a puxar a bandeira. Todos os incorporadores conhecem a marca Lopes. De montar uma Lopes, ele já consegue bater na porta dos construtores e trazer a oferta para o time dele executar a venda na ponta. Porque por mais que talvez o mercado ainda não tenha tanta noção do peso, né, do volume que já foi construído ao longo da nossa história, o incorporador acompanha o mercado de São Paulo, o incorporador acompanha o mercado do Rio de Janeiro, o incorporador acompanha o mercado sabe o que está rolando, né? Praças que nós somos líderes ou brigamos ali pela ponta do mercado, e ele já sente a confiança em colocar essa oferta dentro do land bank da loja e naturalmente reflete ali para o corretor na ponta, né? Então tem esse conglomerado de ações que trazem vantagens competitivas. Acho que esse que é o cerne, né? Criar vantagens competitivas para esses corretores, para essas imobiliárias conseguirem ter um ganho de market share. Você falou da dor do corretor, né? Pegando esse último gancho que o Vitor falou do incorporador, falando da dor do incorporador, eu falei aqui no começo, eu trabalhei em incorporadora. O que incorporador quer? Ele quer comprar um terreno bem comprado, desenvolver um projeto bonito que ele vai levar o nome dele, entregar esse prédio sem nenhum contratempo durante a obra e rentabilizar a grana dele investida lá no final no repasse das unidades, né? E aí quando você pega nessas praças mais distantes e o cara coloca o logotipo da Lopes na placa e ele abre as portas para começar a funcionar e tal,
os incorporadores, eles vêm bater na porta, porque como o Vitor falou, eles conhecem a marca aqui, porque não só porque ele conhece, porque ele quer a credibilidade de uma marca, que ele saiba que ele vai entregar o produto dele lá para vender, e essa marca vai estar preocupada em continuar vendendo o produto dele enquanto ele está comprando outro terreno, desenvolvendo outro projeto, entregando uma obra e rentabilizando essa grana, e aí é um ciclo daquilo que vai acontecendo, né? Eu lembro quando eu estava em incorporadora, cara, tinha segunda-feira que a gente fazia reunião com não sei quantas imobiliárias, cara. Você não quer fazer isso, você quer fazer construção, você não quer conversar com 35 imobiliárias. E nessas regiões mais distantes do, digamos assim, do polo econômico, eles têm essa dor. Assim, eu lembro quando a gente foi inaugurar a Lopes de Manaus, 99% das incorporadoras na inauguração da cidade estavam presentes na inauguração da Lopes Manaus. E esse 1% que não estava, era uma incorporadora que não quis dar o produto, enfim, estava meio cético. 15 dias depois ele foi lá na Lopes e falou, pega meu produto, eu vou lançar um produto ali na Ponta Negra, enfim, e passou. Então acho que você tá amarrado e ancorado assim numa grande marca, abre portas para não só para o corretor, mas ele chega de alguma maneira a ajudar a profissionalizar o mercado regional, entendeu? O mercado local, principalmente em cidades mais distantes ou menores. Essa franquia de Manaus aí começou forte já, hein? Não, começou. É linda, eu acho. Pô, Bem legal. Queria ter sido esse franqueado aí, já pensou? Cara, resultado forte já desde o começo, né? E sobre franquias que performam muito bem, vocês têm um sistema de premiação? Tem alguma coisa que vocês fazem para reter essa galera que vai muito acima da média? A gente faz um evento anual, que a gente chama de Conexão Lopes, né, onde a gente premia o... Eu acho que a questão não é só monetária, porque esse cara que está vendendo muito, ele, graças a Deus, está ganhando bem, né? Ele está rentabilizando o investimento dele. Então, a gente faz um evento nacional, onde a gente faz um reconhecimento ali com a entrega de troféu e tal, e dá o espaço para o cara poder falar, e perante toda a rede ele é reconhecido daquela entrega do que ele teve. E aí, claro, que depois a gente tem algumas conversas, digamos assim, paralelas, que a gente, de alguma maneira ou outra, tenta ajudá-los, sabe? Uhum. Mas mais do que grana, é a questão do reconhecimento. O corretor é muito... E quando eu falo corretor, pode ser o próprio empresário. Ele é muito movido por reconhecimento, não só na questão monetária da coisa, mas na questão da vitrine, né? Tanto que a gente brinca, né? Que na época do boom imobiliário tinha o cara que comprava um baita de um carrão, comprava um baita de um terno, um baita de um relógio para poder ficar desfilando, e você ia na casa do cara caindo aos pedaços. Isso ainda acontece, tá? Muitos isso influenciadores são assim. A gente sabe disso, né? Você pega o mercado, eu morei em Itajaí, né? Do lado ali de Balneário Camboriú. Existe a Balneário Camboriú do Instagram, e existe a Balneário Camboriú de verdade. De verdade. Que é aquela que no final do ano acaba a água, porque lota de turista, gente de fora, né? a praia fica suja e tudo aquilo, né? Mas também tem o que o cara posta no Instagram, aqueles prédios gigantes que fazem sombra na praia, aquela história toda, né? Mas voltando à sua pergunta, a gente faz o reconhecimento nos nossos eventos que a gente faz internos da empresa. É que eu acho que quando você fala de franquias, né, e eu fiz um MBA em gestão de franquias da FIA, tive interação com outros mercados, sempre cai no mesmo ponto, né? Reconhecimento. Uhum. Você mostrar quem são os franqueados de destaque perante a rede como um todo, né? E isso ganha uma pimentinha, né, um tempero maior quando você está falando de imobiliária, que já existe uma competição. Sim, cara, então, assim, é fundamental ter esse reconhecimento, né? Então, como o Wellington falou, a gente tem nosso evento nacional, anual, a gente convida também sócios próprias, mas tem a premiação apartada só de franqueados para chamar essa galera no palco, fazer o reconhecimento ali presencial, né? E ao longo dos dias, né, até chegar no nosso fechamento contábil, tem aquelas provocações com ranking que a gente vai instigando o pessoal para sempre buscar tá entre os top 5, top 3, top 10, enfim, aí cada imobiliário também entende o seu tipo de realidade ali, potencial para conseguir falar que ele tá dentro de um nicho especial, né, de uma marca que ano passado intermediou 11 bi, pô, eu fiquei em determinada posição. Isso é muito bacana e faz parte, né? O pessoal gosta desse reconhecimento, a gente precisa fazer sim.
Aliás, o Júnior me convidou para o evento de vocês de aniversário. Já vamos deixar aqui o convite para eles para o Conexão do ano que vem, vocês estarem lá com a gente. A gente é bom de festa, hein? Vocês vão gostar. Verdade. Que é Não, bom. e é mó barato o evento. Eu gosto demais, assim, você pega uma mesa, nos últimos anos a gente tem feito com almoço no próprio local, então é uma imersão, é o dia inteiro, são 2 dias, na verdade, né, que a gente faz de evento. E assim, você pega uma mesa, é muito legal, pra você ver o cara de Manaus, com o cara de Maceió, com o cara lá de Porto Alegre, com o pessoal de Campo Grande, mais 3 de São Paulo numa mesa. E aí eles começam a conversar no almoço e tal, e você vê eles trocando experiência, no final a gente chega na outra reunião, o cara lá de Santa Catarina, eu peguei o cartão do cara lá de Manaus, tô conversando com ele aqui, que ele queria um cliente dele que é uma casa aqui em Balneário Camboriú, a gente já tá conversando para tentar achar alguma coisa para ele e tal. E é muito legal esse evento. Que é o principal objetivo, né? Conexão não é um nome jogado, aleatório. Né? Literalmente, esse encontro nacional feito presencialmente é para trazer o pessoal para cá e se conectar com os outros, não apenas divulgar resultado, Sim. criar painéis de discussão e tudo mais. Acho que o principal ponto, literalmente, essa parte do almoço, para mim, é a mais legal. gostosa. É muito legal. Você sentar com pessoas que você não conhece, que o dia a dia não te permite trocar muitas figurinhas, e ali naquele momento, ultimamente até já fizemos 2 horas de almoço, porque o pessoal gosta ali de realmente a galera ficar não trocando volta. ideia. E ali você começa a conectar as lojas, troca o cartão, já passa ali alguém que quer saber de administração de imóveis, a gente já indica um franqueado para conversar, a pessoa de Maceió já combina de conhecer a nossa operação em Curitiba, que tem mais ou menos o mesmo time de corretor, o mesmo tamanho, o mesmo potencial de venda. É muito legal essa sinergia que a gente consegue É construir. o dia que dá bug no servidor do WhatsApp, de tanto grupo que é criado. Eu fiquei imaginando tanto de grupo no WhatsApp que vocês não têm. Não, cara, já Caramba. desisti. Os que a gente tá e os que a gente não tá, né? É, Sempre acontece é os dois. muito grupo. Mas ouvindo você falar, realmente, eu acho que talvez o momento maior seja esse almoço no sentido da onde as conexões são feitas mesmo, É né? muito legal. Essa troca de experiência aí, que pode ou não até vir a gerar negócios, né? E a Acaba gente sendo bem divide rico. esse evento, né? No primeiro dia a gente traz uma parte mais com os heads das operações e no segundo dia a gente traz corretores, né? No primeiro dia esse ano deu 300 pessoas e no segundo gente. dia deu 1.000 corretores no evento. Caraca! Né? A Legal Lopes demais. ela tem 14 mil corretores associados hoje, né? E como o Vitor falou, são números auditáveis. E aí você pega, tipo, o pessoal de Niterói, foi mó barato esse ano, eles fretaram um ônibus de Niterói, os corretores vieram à madrugada viajando pro evento e já voltaram no mesmo dia. Foi legal pra caramba. Acontece aqui em São Paulo. Acontece em São Paulo. Cidade de São Paulo mesmo? Aqui na capital. Ah, legal demais. Não. Porque vem gente do Brasil todo pra isso. Vem, né? vem, é mais fácil pra chegar, né? E Ou aí seja, onde... aquele carro de 10 horas o cara vai pegar pra vir também, né? Não é um rolê. Do lado de lá é uns 3 dias de viagem de carro. são Mas é 3. legal que o povo vem, né? Não, vem. O cara de Manaus, ele nunca faltou no evento. Ó lá, Ele vem tá vendo? todo ano. Tá Gente, achando- o cara de Manaus tá ganhando muito destaque aqui. Você não tá? Mas depois desse seu Olha a gente relato boa, aí da Zacarias. inauguração da franquia de Manaus, o cara tem que vir mesmo, né? Ele é gente boa. Gente Pô, boa. legal demais. Bom, quando eu conheci o Wellington, ele tava falando com muito carinho do Compre Alugue Agora. Eu quero saber o que pra vocês gerou uma conexão entre o Compre Alugue Agora e a Lopes. Eu achei super bacana, a gente falou aqui nos bastidores, né, do menino lá do comercial de vocês, que a resiliência que ele teve em encontrar pessoas até conseguir chegar em mim. E aí, depois a gente foi desdobrando, fez uma reunião comigo. Aí depois eu Somos poucos, mas somos loucos. e corajosos, né? E aí, depois a gente fez a reunião eu e o Vitor, depois com o Eugênio, que é o nosso diretor-geral, enfim. E eu lembro que o seu pai, né, o Fábio, falou, eu achei muito legal, o jeito que ele falava do respeito aos corretores, sabe? Ele falava assim, cara, a gente não quer vantagem nenhuma da Lopes, eu tô disposto a ceder e negociar o que vocês precisarem, desde que, eu lembro exatamente o que ele falou assim, desde que vocês cedam essas condições que eu estou acordando com vocês para a ponta, para o corretor. E eu achei isso muito legal. Então, não teve nada monetário envolvido, assim, não é Sim. que a Lopes está ganhando dinheiro e tal.
Mas no assim, sentido de beneficiar o ele corretor falou de assim, verdade, tá, né? beleza, a gente vai fazer uma parceria com vocês e tal, mas o lead, a gente só vai fazer a parceria com a Lopes se ele for direcionado ao corretor. A gente não aceita que esse lead caia num bolsão para que a Lopes faça a venda por ela mesma, um exemplo assim. Um ponto muito legal é que a galera de atendimento que começou no Compre Alugue agora, o meu pai falou, precisa tirar Cresce. Então a galera tem Cresce, estuda pra ter Cresce. A Dani, que é a nossa coordenadora de marketing, também tem Cresce. Então é meio pra entender mesmo, sabe? Pra aproximar. E o meu pai era um corretor sofrido. É por isso que ele traz as dores. Não, e é muito legal a conversa com ele. E nas conversas, eu fui, eu acho que em 3 ou 4 reuniões, e todas as reuniões, eu fui uma sozinho, outra foi o Vitor, enfim, o pessoal, ele sempre falou, eu sou corretor e tal, há não sei quantos anos. Muitos. Ele falou Melhor hoje, não falar, melhor. Eu moro aqui pra Zona Sul, mas, pô, eu conheço a Zona Leste inteira, vendi muito ali, e, enfim, faço vários negócios ali. Então, eu achei isso muito, muito bacana, né? E a lida dele ali foi muito legal. É porque assim, falar é fácil, né? Tipo assim, Mas ele é apaixonado, não é? falar é fácil no sentido de, a gente existe por causa do corretor e tal. Mas não é só falar, né? Tem que mostrar na tem que prática. mostrar, E aí tem que mostrar na prática é onde você junta o discurso com realidade, né? No sentido de ser de fato uma ferramenta que é pensada para o corretor. As parcerias, como até a situação que você contou aqui foi legal, que a gente nem combinou, nem sabia que você ia abrir isso, mas foi legal pra caramba, no sentido de mostrar a nossa preocupação. Óbvio que a gente quer fazer uma parceria com uma marca como a Lopes, com certeza, faz todo sentido do mundo. Imagino que para vocês também, no sentido de também trazer isso como mais um benefício para a rede. Mas a nossa preocupação de, tá, legal, mas vai ajudar o corretor na ponta? Exato. Porque se não for para privilegiar esse cara, não serve. Ontem a gente tava falando isso, né? O Vitor, tem uma reunião com o sistema aqui e tal, que querem me apresentar. A gente recebe todo dia não sei quantos e-mails de não sei quantas pessoas querendo fazer algum tipo de parceria, né? Até parceria para fazer café da manhã para corretor, a gente recebe esse tipo de coisa. Mas assim, quando a gente vai fazer uma parceria, não só porque nós somos uma empresa de capital aberto, a gente precisa saber com quem a gente está fazendo a parceria, mas a gente pensa com quem está na ponta, né? Porque Sim. quando você compra uma franquia, independente de seja qual for o ramo, você está comprando porque você quer algo que vai facilitar o seu dia a dia, né? Claro. Então a gente pensa sempre com quem está na ponta, né? Então as nossas negociações elas são pautadas em quê? Em gerar benefício para o nosso franqueado que está na ponta e, consequentemente, esse benefício vai desdobrar em cadeia até chegar na ponta do corretor, entendeu? E acho que também todo modelo de negócio que o Compre Aluga agora tem como proposta, né, ele é mais disruptivo. Não é simplesmente um portal imobiliário como existem outros, né? Existe uma pegada de vocês para abraçar o corretor em outras frentes, que no dia a dia, muitas vezes, ele depende ou da imobiliária ou do seu próprio esforço, né? Sim. Essa visão mais macro de negócio, né? Não só a geração do lead, mas todo o composto, é um processo que foi sedutor também para a gente na venda, né? E não pode ficar com o olho só no que é o tradicional. Né? Muitas vezes, Sim. players novos, né? E se você for olhar para o mercado imobiliário, há 5 anos atrás, o movimento de tecnologia era muito devagar. Não tinham grandes ideias disruptivas que faziam a roda mudar um pouquinho de eixo. 5 anos para cá, cada dia aparece uma solução nova. E como o Wellington falou, muitas procuram a Lopes, para não falar que todas, né? Existe um filtro ali do que nós entendemos que faz sentido vincular a marca Lopes, né, a um determinado tipo de projeto, se tornar um fornecedor homologado, um parceiro oficial do grupo. E em vocês a gente enxergou essa oportunidade de negócio realmente de um modelo diferenciado, que abraça o corretor, que é parceiro e que, se Deus quiser, colheremos aí ótimos frutos juntos. Já estamos, né? E a sede de vocês é legal pra caramba, né? Tem mais essa. Tem mais essa. Foi meu primo que fez, inclusive. Queria parabéns, Giuseppe. Foi ele que fez, ele é engenheiro. Muito legal. Bom, pra fechar, eu vou pegar eles desprevenidos. É isso, assim que é bom. Cada um de vocês precisa deixar uma mensagem para corretor ou para corretora que tá assistindo vocês, tanto na Gazeta quanto no Spotify ou no YouTube. Então, vamos começar. Quem quer começar primeiro? Olhando ali pra câmera.
Pode ser. Vamos lá. Pra câmera 2? Pra câmera Wellington, 2. Quem sabe faz ao vivo agora, hein, meu? Mas Quero eu só vou te ver. falar, eu gosto muito de falar com o corretor. Gosto mesmo. Na última inauguração que a gente teve semana passada lá em Maceió, foi super bacana, né? A gente poder falar ali com os corretores e tal, e discursar. O franqueado lá, que inclusive é um grande amigo meu, os caras até choraram. Foi muito emocionante. Mas enfim, acho que pro corretor, o que eu posso deixar de mensagem, o que é? Primeiro é que ele mantenha a constância, que ele mantenha a resiliência e que ele seja doutrinado naquilo que ele faz, né? Que uma coisa vai trazer resultado em cima de outra, né? Se ele se preocupar só com a comissão na ponta, sem se capacitar, sem estar buscando novos conhecimentos e, no nosso caso, se vinculando a uma grande marca, dificilmente ele vai conseguir ter um sucesso que ele poderia ter com aquele jargão da pandemia que juntos somos mais fortes, né? Então, acho que a mensagem final é isso: seja resiliente, seja constante, tenha determinação naquilo que você faz, que a comissão no final ela vai chegar depois de uma série de fatores. É só não desistir e se intitular de corretor, né? Não, eu sou corretor, não estou corretor. É isso. O cara chegou ensaiado. Não, ele aqui, falou bem. meu. E não caiu a luz. Então pegou. O cara chegou Foi ensaiado bom, foi aqui. bom. Mas uma coisa que você falou é Eu verdade. espero que o microfone esteja perto. Uma coisa que você falou é verdade, eu também queria reforçar. Corretor, tenha orgulho de falar que você é corretor. Cara, a gente trabalha com... Tenha orgulho. A gente trabalha com sonho e com a moeda mais segura que tem. Pô, semana passada saiu a notícia, pô, o Banco Central vai aumentar isso, vai fazer aquilo e tal. Mas, cara, independente de qual é a questão econômica que tá rolando, o tijolo vai estar lá, bem assentado, com cimento, o sonho da casa própria do brasileiro vai continuar existindo. Todo mundo Aí, precisa morar em algum lugar, né? morar debaixo de um teto, então acho que a gente vende imóvel, mas a gente concretiza sonhos. Exatamente, exatamente. Porque pergunta pra quem ainda não tem a casa própria se o sonho dela não é ter uma. Aí Com você certeza. vai ver o tamanho do peso que tem isso, né? Até para quem já tem a casa própria, pergunta se ela não quer ter outra para fazer renda. Sim, É. sim, com certeza. Vender imóvel é vender o que todo mundo quer, né? Sim, É isso. verdade, boa. Sua vez, Vitor. Acho que depois do... O cara eu subiu- deveria ter falado O cara primeiro. subiu o sarrafo, Eu hein? deveria ter falado primeiro, me arrependi de deixar. Não, o Vitor é um cara extremamente... Não é porque é meu Ele roubou irmão todas as aqui, minhas ideias. mas é um cara super técnico pra falar e tal. É que eu gosto do lado emocional do negócio, Tá certo. mas ele é muito completo, muito bom. Acho que... Bom, como começar depois dessa, né? Realmente, a venda do corretor é a venda do sonho, da casa própria, né? E trabalhar com esse peso, né? A chance do corretor mudar a vida de pessoas, ela é absurda. Quantas profissões você tem a possibilidade de transformar o sonho? Ou ali, em um momento, você executar uma venda e você vê uma pessoa chorando de emoção. O corretor trabalha com esse tipo de cenário. É o dia a dia dele. E muitas vezes, a gente percebe corretor desistindo de vender esses sonhos porque tomou um não. A primeira venda dele não deu certo, ou ele não conseguiu ter um certo fôlego para se manter ali depois de 2, 3 meses que as coisas não se concretizaram. Então acho que a mensagem principal é: entendam, trabalhem realmente, não desista no primeiro não, no segundo não, naquele telefone que o cliente desligou quando você estava tentando fazer uma oferta ativa, porque uma hora você acerta. E o potencial de ganho de um corretor imobiliário é absurdamente impressionante. Poucas profissões conseguem remunerar no nível de um corretor imobiliário quando ele consegue atingir um certo êxito. Então, realmente, tem orgulho de falar que é corretor, acho que esse é o primeiro passo. E você não pode ter só orgulho de falar que você é corretor dentro da imobiliária. O corretor Sim. de imóveis tem que ser corretor para todo mundo. A Sim. família tem que saber que ele é um Principalmente corretor. na roda de conversa. Os amigos Exato. têm que saber que é É corretor. que mais tem que saber, O né? carinha que você vai tomar o café da manhã aqui em São Paulo, todo mundo adora um cafezinho da manhã na padaria. O chapeiro tem que saber que você é corretor, rode a sociedade ali, almoce num restaurante diferente quando você puder, toma um café na padaria diferente, conversa com um jornaleiro diferente para você começar a ser conhecido e aí construir a sua carteira de clientes, que ao longo do tempo os negócios eles vão acontecer naturalmente, né? Os maiores corretores de mais sucesso, eles não trabalham só com a venda do lead. Eles vendem mais da onde? Relacionamento, Relacionamento. indicação. E a indicação é o melhor lead que tem. Então essa acho que é a mensagem final e a missão aí pro pessoal que tá assistindo, buscar criar essa rede de contatos. Pô, É isso. bom, hein? Falou bem também, né? Muito bem. bom. Eu falei pra Muito vocês, bom. o cara A minha fala parte mesmo. foi mais Bom. difícil porque ele já tinha roubado boa parte. Também você tá É, querendo o não. quê? Os caras têm
12, 14, que não sei quantos anos é cada ano, ou seja, 14, né? Nem 50 lembro. anos de Quanto tempo mercado que ele cada tem, um aqui, né? Em 50 anos de em mercado. perspectiva, né? Como a gente gosta de falar, não, eu tô aqui há 12 anos e tô gostando. Né? Exato, e ainda me divirto. Não, né? muito. Assim, eu gosto, assim, eu durmo com o meu celular na cabeceira da minha cama, sem brincadeira, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é abrir o olho, pegar o celular e ver o relatório que chega pra gente de manhã lá, o Wake Up Call, pra ver como foi a performance do dia anterior. E a gente faz porque a gente gosta. Amanhã o meu embarque pro Rio é 5h30 da manhã. Quer dizer, eu não sei quando vai passar esse programa aqui, enfim, a data a gente ainda não falou. Talvez mas quando passar você já hoje, vai ter ido outra hoje, vez. voltou a até. gravação hoje é dia 25, amanhã dia 26 eu tô no Rio. O meu embarque é 5h30, eu vou chegar no aeroporto 5 horas. Amanhã ele tá em Campo Grande também, enfim. A gente tem essas loucuras, mas não é um negócio, um peso, meu Deus, lá vou eu, não. É um negócio que a gente ama de fazer e tal, porque... Trabalhar com prazer, né? É exato. diferente. É o quando coração, você tem é o coração. O nosso símbolo, nunca se esqueçam, é um coração. Achei romântico. Você não achou? Um coração, seu símbolo da Lopes, e eles trabalham com coração. Sim. Muito. E não é o logo não é o slogan da Lopes, tá? A gente costuma falar que até o coração de quem trabalha na Lopes já tem o Cresce junto. Vem do lado, né? Já Na cresce. bolinha. Faz É sentido. isso. Show de bola. Muito legal. Baita Fechado. encerramento, hein? Obrigado. Queria agradecer aí. O papo acho que foi bem legal, né, Ninha? Muito obrigada por assistir mais um vídeo do nosso podcast do Compre Alugue Agora. Mais uma vez a gente trouxe especialistas muito bons no que fazem aqui no mercado imobiliário. Então, muito obrigada, se inscrevam no nosso canal e obrigada a vocês pela participação, gente. Saúde. Um brinde Saúde. a Lopes ao Compre Alugue. É isso aí. E a nossa parceria.